Entre a fé e a razão, com qual nós ficamos? Quais as consequências da desobediência? Quais os benefícios da obediência? Olá, graça e paz, boas-vindas a Gotas do Evangelho do Dia, domingo 12 de dezembro, mês em que fazemos menção a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Hoje também celebramos Nossa Senhora de Guadalupe, São Vicelino, Beato Bartolo, São Simão Pan e Beato Pio Bartosik. Estamos então nesses últimos domingos falando sobre Shalom, Shalom que significa paz, paz consigo mesmo, paz com Deus, paz com a natureza, com o meio ambiente, ou seja, uma paz completa. Sobre isso que estamos refletindo, já falamos sobre o S de saudação, o H de humildade, o A de amor. Domingo passado falamos sobre o L de liberdade e hoje falaremos sobre o O, de obediência. Sobre isso que vamos conversar hoje. Então, O de obediência. O que é obediência segundo o dicionário? Que ou o que obedece, que ou o que é excessivamente dócil, submisso. E quais são os sinônimos, então, de obediência? Resignado, paciente. E os antônimos, relutante, rebelde. Precisamos entender essa questão de obediência, o que é obediência, desobediência, as consequências e os privilégios de um e de outro. Bom, a palavra obedecer, muito cedo, cada um de nós, eu falo pelo menos da nossa geração, mas também sei que os pais de hoje, desde cedo em casa, usam a palavra, olha, obedeça, obediência, seja obediente, que bom que você foi obediente, ou você desobedeceu. Ou seja, é uma palavra das mais faladas em casa, quando tem 1, 2, 3, 4, 5 irmãos, 6, como éramos nós. Então a palavra obedecer, desobedecer era dita quase que todos os dias pelos nossos pais, pelas nossas mães. Então começou em casa. E qual era, digamos, a consequência da desobediência? Algumas vezes eu apanhei de cinta, chinelo, de vara. Por quê? Porque eu merecia, eu não obedeci. Lembra que no domingo anterior falamos da liberdade? E quando eu extrapolo a liberdade, quando eu não obedeço quem está acima de mim, a hierarquia, vêm as consequências. E hoje não deveria ser diferente, mas porque está sendo diferente, porque se está dando muita liberdade sem responsabilidade, se esqueceu da obediência à hierarquia, por isso que o mundo está virando esse caos que está. Claro, eu também lembro que em casa, quando a gente era obediente, quando fazia aquilo que o papai e a mamãe pedia, aquilo que era a vontade de Deus, que papai e mamãe sempre nos orientaram para a vontade de Deus. Por exemplo, nós íamos para a mesa, vez por outra, era muito raro, mas a mãe matava um frango. E nós éramos em 6 crianças em casa, mais o pai e a mãe 8. Não tem como cortar os pedaços de carne de galinha, todos do mesmo tamanho. E então era aquela disputa para ver quem pegava o pedaço maior. Mas aí o papai, embora analfabeto, ele dizia assim, não, hoje ele capinou mais, ele obedeceu mais. Então o pedaço maior era para quem fazia mais, obedecia mais, respeitava mais. Entendeu? Justiça. Ali em casa a gente foi aprendendo o que era liberdade e o que era obediência. Agora, para falar de obediência, eu tenho que citar aqui Maria, a mãe de Jesus. Olha só, uma menina, uma moça de 15, 16 anos, está prometida em casamento
aparece um anjo e diz: olha, guria, tu tá grávida, tu vai ter um filho e vai colocar o nome de Jesus. E ela diz: meu Deus, mas nunca tive relação com um homem. Ela podia se rebelar: não quero, onde é que já se viu? Como é que vai ficar a minha vida com José aqui? E olha, aqui na terra, até estar grávida sem estar casada é adultério, vão me apedrejar. Ela poderia, mas ela entendeu a mensagem e foi obediente, dizendo: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Um exemplo de obediência é Maria. Outro exemplo é José, o noivo dela. Quando Maria lhe contou, ele ficou abismado. Não brigou, mas fugiu, resolveu deixar Maria em segredo. Aí ele adormeceu lá numa caverna, em algum lugar. O anjo do Senhor lhe apareceu e disse: não temas, José, por tomar Maria. Explicou tudo como era a obra de Deus. E José então voltou para casa e recebeu Maria como esposa. Foi obediente ao plano de Deus. Outro exemplo de obediência, uma tal que está na Bíblia, uma tal viúva de Sarepta, onde havia muito tempo lá sem chuva, e o profeta, acho que foi Eliseu, o Elias, foi enviado a essa viúva e chegando lá disse: olha, prepara para mim, dá um copo com água e prepara um pão para mim. E a viúva disse: olha, eu só tenho farinha para uma refeição. Estava mesmo indo buscar uns gravetos de lenha para cozinhar essa última farinha, fazer o último pão, tomar a última água, porque o azeite também está acabando, e esperar a morte. E o profeta disse: não, faça isso que o azeite não vai acabar, a farinha não vai acabar. Ela foi obediente e de fato aconteceu como o profeta lhe havia dito. Agora, se você me pedisse para escolher na Bíblia o maior exemplo de obediência, além de Maria e José, eu diria que foi Abraão. Olha só, Abraão teve um filho com a esposa, o filho legítimo, ele tinha outros filhos, mas com a esposa, um único filho, Isaac, já em idade avançada. Um único filho. Deus lhe aparece de alguma forma e diz: olha, pega o teu filho Isaac, a quem tanto amas, vai até naquele monte, naquela montanha, ergue lá um altar do sacrifício e imola, sacrifica o teu filho em nome de Deus. Imagina você, com um filho único, alguém vem e lhe pede isso. Você obedeceria? Você faria isto? Então, Abraão acabou pegando um feixe de lenha, convidou o menino, o próprio menino carregava o feixe, e chegou uma altura que o menino disse: pai, temos aqui o fogo, temos a lenha, mas cadê o animal, o cabrito, para o holocausto? Abraão disse: Deus vai prover, meu filho. E foi, ergueu o altar, e quando ele estava erguendo a faca para imolar o filho, Abraão ouviu a voz de Deus dizendo: Abraão, Abraão, aqui estou, Senhor, poupe o seu filho, pois provaste-me a tua fé. Quer exemplo maior de obediência? Então vamos ver aqui alguma coisa a mais para entender melhor essa palavra que se perdeu no tempo e no espaço, né? Obediência. Aqui está a imagem de Abraão com a faca erguida para imolar o filho, esse que, na minha modesta percepção, dentro de todas as histórias da Bíblia, que são inúmeras, é um exemplo claro e típico de obediência. O nosso desejo é que hoje você perceba a importância de obedecer. Entre a fé e a razão, Abraão ficou com a fé, a viúva de Sarepta ficou com a fé, Maria e José ficaram com a fé. Entre a fé e a razão, entre a fé e a ciência. E eu aqui já orientei em algum dia, em alguma mensagem, que existe a ciência e deve ser respeitada e estudada. Mas quando a ciência se cala, entra a fé. E a fé é um já e um ainda não. É o acreditar em algo que eu ainda não vi, não tenho, e obedecer ao plano de Deus. As consequências da desobediência
nós vimos o que aconteceu com Judas, que traiu Jesus. Nós vimos o que aconteceu com o Império Romano, aquele que executou Jesus. É só você observar a vida dos grandes nomes da história, a consequência dos que desobedeceram e o benefício dos que obedeceram, dos que respeitaram a liberdade. Obediência é a palavra que delimita até onde vai a nossa liberdade, que vimos no domingo passado, e onde começa, o direito do outro. Lembra então de curtir, comentar, compartilhar, inscrever-se no nosso canal, convidar mais pessoas para se inscrever. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, também no Spotify. É só procurar por Professor Pivato. O verso então para este domingo: entre a fé e a razão, fiquemos sempre com a fé. Sejamos justos e obedientes, benignos, dóceis e pacientes, a exemplo de Maria e de José. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, intercedei por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, São Vicelino, Beato Bartolo, São Simão Pan e Beato Pio Bartosic, rogai por nós. Um beijo na sua alma, Deus nos abençoe.